Rafael despertou naquele dia com o pressentimento de que algo estava errado, mesmo antes de abrir os olhos. Sentiu o coração bater acelerado no peito e, num pulo, levantou-se da cama. Seu quarto, simples e rústico, pouco iluminado pela fraca claridade que vinha da janela, não oferecia grandes pistas. Mas era como se algum instinto lhe dissesse que havia movimento incomum no rancho. Assim que calçou as botas, correu para a porta sem nem trocar de roupa direito, deixando para trás apenas um murmúrio de "já volto", a esposa que ainda se espreguiçava. Lá fora, o ar gelado do amanhecer entrava pelos pulmões como um sinal de alerta. O primeiro raio de sol nem tinha surgido no horizonte quando Rafael enxergou a cena que confirmava seu pressentimento. O portão principal do estábulo estava escancarado, balançando lentamente ao sabor do vento, e diversos cavalos circulavam pelo pasto, livres. A visão fez seu estômago revirar. Não era a primeira vez que aquilo acontecia, mas a cada repetição o problema parecia mais sério. Sem perder tempo, ele avançou pelo terreno com passos firmes, chamando pelos peões que pudessem ajudá-lo. Alguns estavam em meio ao desjejum, rápido na cozinha do rancho, mas ao notarem a tensão no rosto de Rafael, largaram tudo para correr até o estábulo. Os animais estavam espalhados, alguns pastavam calmos, outros se mostravam agitados, olhando ao redor como se também estivessem desconfiados daquele portão aberto. Enquanto cada peão se dirigia para um ponto do terreno, Rafael tentava manter a cabeça fria para distribuir as instruções. "Vamos, pessoal. Cada um pega um cavalo e leva de volta para o estábulo. Mas cuidado, alguns podem estar nervosos." "Beleza, chefe", respondeu um dos peões, puxando cuidadosamente pelas rédeas de uma égua mais assustada. Rafael, no entanto, procurava por Luna. Ainda não conhecia bem aquele animal enigmático, mas já havia percebido algo diferente em sua postura. Era uma égua negra, de porte elegante e olhar atento, que poucas vezes se assustava. Ela parecia ter uma calma interior que contrastava com a correria do momento. Caminhando em meio aos cavalos que passavam, Rafael a avistou ao longe, isolada, erguendo ligeiramente as orelhas, observando tudo como se avaliasse a situação. Era apenas um relance, mas lhe deu a impressão de que Luna entendia mais do que aparentava. Enquanto corria para tentar alcançar os outros equinos que se dispersavam, ouviu Clara chamando seu nome. Ela vinha com uma jaqueta jogada sobre os ombros e os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto estampando preocupação. "Rafael, você está bem?" "Tô bem, mas olha essa bagunça. Toda manhã é a mesma coisa. Não pode continuar." "Assim. Vamos organizar isso juntos. Você não pode lidar com tudo sozinho." Clara começou a ajudar a conduzir um cavalo mais distante, conversando com ele em voz baixa até que ele se tranquilizasse. Havia uma ternura no modo como ela lidava com os animais, sempre com muito cuidado. Enquanto isso, Rafael tentou descobrir mais pistas. As trancas do portão não estavam quebradas, nem pareciam ter sido forçadas. A corrente continuava pendurada, intacta, só que aberta, sem qualquer sinal de violência. Não demorou para surgir Henrique Souza, o dono do rancho. Ele andava com passos calmos, observando a cena, mas a expressão no rosto traía a preocupação que sentia. Os cabelos grisalhos e a postura firme davam a ele uma aparência de autoridade tranquila. Ao se aproximar de Rafael, assentiu com a cabeça, mostrando apoio. "De novo esse problema, hein?" comentou, olhando para o portão aberto. "Sim, senhor. Hoje os cavalos saíram sem nenhuma marca de invasão. Parece que a porta simplesmente foi aberta. Vamos resolver isso. Você está fazendo um ótimo trabalho, mas não pode ficar acordando todo dia nessa tensão. Se precisar de ajuda para reforçar a segurança ou instalar qualquer aparelho, me avise." Enquanto conversava com Henrique, Rafael viu Luna dar alguns passos à frente, em sua direção, mas não o suficiente para se aproximar de verdade. Era como se analisasse de longe. Os olhos da égua refletiam a primeira luz da manhã,
brilhando com curiosidade. Rafael sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, porém não de medo. Era uma espécie de fascínio. Aquela égua negra parecia diferente. Nos minutos seguintes, todos se concentraram em agrupar os animais de volta ao estábulo. Houve corrida para lá e para cá, gritos para guiar os cavalos e até lances de corda para capturar os mais agitados. Fora, cansativo, mas finalmente conseguiram colocar cada um em sua baia. Rafael então aproveitou para vistoriar tudo: trancas, grades, janelas. Nada indicava uma invasão de fora para dentro. Ainda assim, não era a primeira noite que isso ocorria, o que mexia com a cabeça de todos. Ao final daquela correria, o sol já despontava, tingindo o céu de um laranja suave. Em vez da tranquilidade habitual dos fins de dia, havia um ar denso, como se todos estivessem em constante alerta. Até os cavalos pareciam perceber, pois estavam mais agitados, soltando relinchos sem motivo aparente. Clara, tentando acalmar. Luna passou um bom tempo com ela na baia. Percebeu a égua resfolegar de modo ansioso, girando as orelhas para captar cada ruído. Ao final, conseguiu fazê-la relaxar, falando em voz suave e acariciando-lhe o pescoço. Você tá... Segura aqui, garota! A gente não vai deixar ninguém te fazer mal. Enquanto isso, Rafael e Antônio circulavam pelos arredores, lanternas em punho. Verificaram a cerca onde antes haviam visto pessoas suspeitas. Encontraram pegadas de botas no chão macio, indicando que alguém, de fato, ficara ali por um tempo prolongado. Não era uma constatação animadora. Também repararam rastros de pneus junto ao limite extremo da propriedade. Trocaram um olhar sério, e o som do vento pareceu ainda mais lúgubre naquele instante. Deve ter sido aquele carro preto que vimos ontem, comentou Antônio, balançando a cabeça. Esse povo não é da imprensa, não. Tô achando que tem quem queira pôr as mãos na Luna a qualquer custo, disse Rafael, o senho franzido. Vamos voltar. Melhor não deixar o estábulo sem ninguém por perto. Já passava da meia-noite quando a maior parte dos funcionários foi descansar. Antônio e um outro peão permaneceram de guarda, enquanto Rafael tentava cochilar por algumas horas, pronto para correr de volta a qualquer sinal de problema. A noite se arrastou em silêncio tenso, interrompido somente pelo som das corujas e do farfalhar das árvores. Cada estalido no escuro soava como um alerta. Por volta das 3 da manhã, Clara despertou assustada com o latido de cachorros. À distância. Procurou por Rafael na cama, mas percebeu que ele estava longe de pegar no sono. De prontidão, levantou-se, indo até a janela. Viu apenas a escuridão silenciosa do rancho, sem ninguém aparente circulando. Mesmo assim, o desconforto persistiu no peito. Na manhã seguinte, as histórias sobre as pegadas e rastros de pneus já circulavam entre os peões. O rumor de que alguém planejava roubar Luna ou algum outro cavalo valioso se espalhou, deixando todos ainda mais tensos. Tornava-se cada vez mais difícil levar uma vida normal ali. A cada movimento, Rafael olhava por cima do ombro, pressentindo que a qualquer momento algo poderia ocorrer. Entre a movimentação do café da manhã e os relatos da ronda, chegou outro visitante insistente, querendo ver a égua. Dessa vez, foi barrado na entrada, provocando irritação e falatório. Rafael observou a cena à distância, ciente de que, a cada dia, chegavam pessoas mais ousadas. Deixou claro que a tensão dobrava. Enquanto o rancho lidava com a fama, surgiam evidências de planos de roubar Luna ou outros cavalos, transformando a simples curiosidade do público em uma ameaça real. A manhã começou com o clima, ainda mais carregado, como se cada canto do rancho guardasse uma dose extra de apreensão. Rafael, de pé ao lado de Clara na varanda, terminava o café de um jeito distraído. A cada gole, seus olhos se perdiam na direção do estábulo, onde Luna repousava, visivelmente mais impaciente do que de costume. Havia nele uma sensação de alerta constante, fruto dos rumores de roubo
e das tentativas insistentes de estranhos querendo ver ou comprar a égua. Assim que acabou de beber, deixou a caneca na mureta e voltou a examinar a cerca ao longe, buscando qualquer sinal de movimentação suspeita. Nos últimos dias, ele havia notado marcas de pneus aparecendo sempre num trecho afastado da propriedade. E isso o inquietava. Um arrepio subiu-lhe à espinha ao se recordar de como, certa madrugada, vira faróis piscando ali e depois sumindo na escuridão. Tinha certeza de que não eram apenas curiosos. Clara também demonstrava sinais de nervosismo. Acordara com pesadelos, sonhando que encontrava a baia de Luna vazia, o cadeado escancarado e pegadas desconhecidas manchando o chão do estábulo. Acordou ofegante, aliviada por perceber que fora só um sonho. Mas aquela sensação de urgência não a abandonou. Durante o café, mal tocara na comida, concentrada em acompanhar o olhar de Rafael em direção ao horizonte. A movimentação dos peões não era diferente. Muitos estavam tensos, pois notícias sobre possíveis ladrões de cavalo corriam de boca em boca. Além disso, a exposição na mídia trouxera um fluxo de pessoas sem compromisso verdadeiro com o bem-estar dos animais, só procurando sensacionalismo ou oportunidades de negócio. Isso perturbava o ritmo de trabalho e gerava conflitos no dia a dia. Rafael decidiu que, naquela manhã, faria uma reunião rápida para reorganizar as tarefas e reforçar os cuidados. Juntou todos na área do curral, onde normalmente alimentavam e selavam os cavalos para exercícios. Reiterou que qualquer movimento estranho na propriedade deveria ser reportado imediatamente. O recado foi simples, mas o semblante de cada um ali mostrava que a mensagem não precisava de maiores explicações. O rancho estava em alerta máximo. A gente não pode dar bobeira, enfatizou. Quem notar alguém rondando a cerca ou um carro diferente parado na estrada, me avisa na hora. 1 ou 2 peões concordaram de modo enérgico, enquanto outros trocaram olhares apreensivos. Um deles, Júlio, levantou a voz para contar que, no dia anterior, vira um sujeito parado perto do bebedouro dos cavalos no pasto, tirando fotos com o celular. Júlio foi perguntar o que fazia ali, mas o homem saiu correndo sem dar explicações. Aquilo só serviu para engrossar a lista de situações esquisitas que vinham se acumulando. Após a reunião, Clara seguiu para o estábulo. Encontrou Luna batendo a pata no chão, como se estivesse impaciente com os barulhos e o entra e sai de gente. Ela tinha passado a manhã inteira relinchando a cada ruído mais alto, algo atípico para a égua, que sempre fora calma e observadora. Clara entrou com cuidado, acariciou o pescoço de Luna e tentou distrair a égua, dando um pouco de alfafa e conversando em tom sereno. Tá tudo bem, menina. Você vai ficar segura aqui. Ao falar, Clara sentiu a crina macia escorregar por entre seus dedos. Apesar de Luna se acalmar um pouco ao toque de Clara, ainda mantinha as orelhas em alerta, como se pressentisse que algo poderia acontecer a qualquer instante. Aquele comportamento acabava reforçando a tensão em Clara, pois parecia um sinal de que a égua captava o nervosismo das pessoas ao redor. Enquanto isso, Henrique, o dono do rancho, fez seu costumeiro giro de inspeção. Observou um dos peões que estava reparando a cerca perto do pasto. Havia pontos onde as tábuas pareciam ter sido propositalmente afrouxadas, embora não pudessem afirmar com certeza. Também notou a movimentação de um carro de cor escura na estrada ao longe, que andava devagar, como se o motorista quisesse olhar atentamente para dentro da fazenda. Isso o deixou num estado de alerta que não passava. No início da tarde, a tensão subiu um degrau quando Clara atendeu o telefone fixo do escritório do rancho. A voz do outro lado, anônima, perguntava se estariam dispostos a negociar Luna por um alto valor. Ao perceber a recusa imediata de Clara, o homem insistiu, mencionando que já sabia do potencial da égua e que um animal assim seria altamente lucrativo para certas competições. Mesmo com Clara encerrando a ligação, o sujeito pareceu zombar, assegurando que fariam uma proposta irrecusável em breve. Clara desligou, perturbada. Apesar de seca e direta, sentia o coração disparar
e as mãos tremerem. Rafael, ligaram de novo. Ela disse ao encontrá-lo. No corredor. Não se identificaram, mas foi mais um recado de gente querendo comprar a Luna. Isso tá passando dos limites. Rafael apertou o maxilar, irritado. Vou falar com a polícia local. A gente precisa de respaldo para pelo menos fazer um boletim, se isso continuar. A polícia, por sua vez, agia de modo lento. Quando compareciam, conversavam com Henrique e Rafael, mas reconheciam que era difícil controlar a entrada de curiosos em uma propriedade tão grande e aberta. Também não podiam prender alguém apenas por rondar cercas ou fazer perguntas sobre um cavalo, a menos que houvesse um flagrante de crime. A sensação de impotência era cada vez mais pesada. No meio da tarde, um pequeno susto abalou a rotina. Alguns baldes de ração foram derrubados e espalhados pelo chão do estábulo. Parecia coisa simples, mas um dos funcionários jurava ter ouvido barulhos de passos e um sussurro no corredor, antes de encontrar tudo revirado. Os cavalos estavam inquietos, especialmente os mais sensíveis aos ruídos. Luna, entretanto, mantinha-se num canto, virada para a porta, como se tentasse ver quem passava. Rafael e Clara conferiram as câmeras de segurança, mas as imagens não mostravam nada de excepcional, só o registro de um vulto rápido, distante, que poderia ser o próprio funcionário. Era um misto de frustração e alívio, pois não tinham como provar que alguém externo invadira o lugar, mas a desordem apontava para uma tensão crescente. Podia ter sido apenas uma coincidência, mas o clima já estava tão carregado que tudo soava suspeito. Conforme o dia avançava, boatos de um caminhão suspeito começaram a correr pelo rancho. Um vizinho contou ter visto um veículo grande e com trailer acoplado, atravessando uma estrada de terra que passava nos fundos da região, algo incomum. Poderia ser gente perdida ou apenas transportando gado, mas o relato deixou o rancho inteiro ainda mais desconfiado. E se alguém estivesse estudando rotas para sequestrar Luna e levá-la embora? Nessa mesma tarde, uma discussão surgiu entre dois peões. Enquanto um deles acusava o outro de descuido que facilitava a entrada de estranhos, o segundo protestava dizendo que fazia tudo certo, mas que não tinha culpa se o rancho virar a sensação. Gritaram de forma exaltada, chamando a atenção dos demais. Rafael precisou intervir, apartando-os e tentando usar a autoridade que exercia para aplacar o atrito. Chega, pessoal! Ele levantou a voz, impondo respeito. Não é hora de discussão. Precisamos manter união. Tem gente mal intencionada rondando o rancho e não vamos facilitar as coisas brigando entre nós. Mesmo assim, ficou claro que o estresse pesava sobre todos. O risco de um grande prejuízo, ou de um incidente grave, rondava a fazenda. Com a cabeça cheia, Rafael fez uma visita rápida à casa de um vizinho mais próximo, um produtor de leite, e para perguntar sobre o caminhão que avistaram. O vizinho confirmou ter visto algo estranho, mas não conseguiu anotar placas ou identificar rostos. Explicou que, quando foi se aproximar, o veículo partiu em alta velocidade. Cuidem bem do que é de vocês, meu amigo, alertou. Ele. Esses tipos de ladrão são espertos e não costumam dar ponto sem nó. Depois de agradecer, Rafael voltou para casa ao entardecer. Caminhou até o estábulo, onde encontrou Clara terminando de limpar algumas ferramentas. As sombras do crepúsculo se estendiam pelos cantos do rancho, dando uma sensação quase de presságio. Sentindo o estômago revirar, Rafael quis ao menos conferir Luna uma última vez antes de jantar. Abriu a porta da baia e viu a égua deitada, mas alerta, erguendo a cabeça assim que percebeu a presença dele. "Você tá bem, menina?" Ele perguntou em voz mansa, passando a mão pelas crinas dela. "Não se preocupa, vamos te proteger." O olhar de Luna transmitia algo parecido com confiança, ainda que houvesse um resquício de apreensão. Clara, que viera atrás, e olhou a cena com um misto de ternura e preocupação. Sabiam que precisavam estar juntos nessa missão de proteger o rancho e, principalmente, sua égua mais valiosa. Valiosa não só pelo talento de abrir portas, mas pela personalidade que conquistara o coração de todos.
Quando a noite caiu de vez, a temperatura desceu e um vento mais forte balançou as árvores. A casa de Rafael e Clara parecia aconchegante, mas a mente dos dois não descansava. Ele se revirou na cama por quase 1 hora, sem conseguir relaxar. Sentia uma angústia no peito por não saber se, a qualquer instante, alguém poderia pular a cerca e levar Luna. Por fim, conseguiu cochilar, mas o sono foi leve, povoado de preocupações. Pouco depois da meia-noite, Clara, que estava mais desperta, ouviu seu celular vibrar sobre a mesinha de cabeceira. Pegou o aparelho e franziu a testa ao ver que era um número desconhecido. Abriu a mensagem e sentiu um arrepio cruel subir pela espinha. Lá estava um texto curto, mas perturbador. Esse cavalo vale mais do que você imagina. Fique de olho nela, enquanto ainda pode. A noite mergulhava o rancho em um manto denso de escuridão, mas a vigília dos últimos dias fazia todos permanecerem alertas. Havia sempre um par de olhos espiando as cercas, uma lanterna pronta para acender a qualquer ruído suspeito. Rafael andava de um lado para o outro, conferindo portas e janelas, enquanto Clara tentava manter a calma, mas sentia o coração disparar ao menor estalo de madeira ou sopro de vento. Desde que recebiam mensagens ameaçadoras, ninguém dormia tranquilamente. Por volta da meia-noite, tudo parecia calmo. Alguns peões já tinham recolhido as ferramentas, indo descansar com a promessa de alternar rondas mais tarde. Dentro do estábulo, os cavalos repousavam em silêncio, respirando em um ritmo que quase embalava a atmosfera tensa. Luna estava em sua baia, sob a vigília de um refletor aceso no corredor, um feixe de luz que iluminava o local onde sua porteira fora reforçada. Rafael forçou-se a descansar um pouco, mas ao encostar a cabeça no travesseiro, sentiu os olhos ainda abertos, fixos no teto. Foi Clara quem tomou a iniciativa de insistir para ele se deitar. Ela sabia que, se continuasse rodando a fazenda sem parar, acabaria exausto em um momento de real necessidade. Assim, ele cedeu, prometendo a si mesmo que se levantaria em algumas horas para checar novamente. O relógio já passava das 2 da manhã quando um sobressalto tomou conta de todo o rancho. Um barulho seco, de madeira se partindo, estalou na escuridão. Em seguida, ouviu-se um relincho estridente que ecoou de forma aterrorizante. Rafael levantou da cama num pulo, pegou um casaco e saiu às pressas, com Clara atrás dele. A lanterna em sua mão tremia, enquanto tentava iluminar o caminho até o estábulo. Ao chegarem, viram as portas dos fundos escancaradas, como se tivessem sido arrancadas ou abertas por fora. Algumas madeiras da estrutura estavam quebradas e caídas no chão. O coração de Rafael gelou ao notar que não era nada parecido com a cena tranquila dos últimos dias, em que Luna apenas abria os trincos. Aquilo tinha a marca de uma invasão e profissional. O foco de luz dançava pelo estábulo, revelando uma confusão de baias vazias, feno espalhado e cavalos sumidos. Meu Deus, não, murmurou Clara, sentindo a garganta apertada. Alguns peões que faziam a ronda apareceram correndo. Um deles, com a respiração ofegante, contava que ouviu um motor pesado arrancando a toda velocidade pouco antes de perceber o barulho dentro do estábulo. Era evidente. Haviam levado cavalos. Quantos? Não se sabia. Rafael correu até a baia de Luna, mas só encontrou o espaço vazio, a porta aberta, as palhas reviradas. A sensação de desespero foi como um soco no estômago. Ele segurou o ferro da porta com força, como se pudesse trazê-la de volta por pura vontade. "Roubaram a Luna!" gritou, sem acreditar no que dizia. Não foi apenas ela. Outros cavalos de maior porte e valor também haviam sumido. Baias vazias, que antes estavam ocupadas. Enquanto Clara lutava para conter o choro, outros funcionários chegavam para ver a cena, cada um mais chocado que o anterior. A correria tomou conta do lugar, gente falando alto, chamando por nomes de cavalos,
iluminando cada canto no intuito de achar uma pista que pudesse indicar para onde os ladrões tinham ido. Henrique, avisado por um peão, apareceu de pijama e botas de borracha, sem tempo de vestir nada mais apropriado. O rosto dele parecia pálido de susto. O dono do rancho, sempre tão calmo, agora estava tomado por uma fúria silenciosa. "Ligue para a polícia", disse em tom firme, encarando Rafael. "Eu vou ligar", balbuciou Clara, ainda contendo as lágrimas, pegando o celular com as mãos trêmulas. A verdade caía como uma pedra. A polícia dificilmente chegaria rápido naquele horário, e ainda que aparecesse, quantos minutos já haviam se passado desde a fuga dos ladrões? A noite facilitava uma fuga sem testemunhas. Mesmo assim, eles precisavam de toda a ajuda possível. Depois de acionarem as autoridades, se dividiram para avaliar a dimensão do estrago. Alguns cavalos, mais simples, não foram tocados. Outros, inclusive Luna, haviam sumido sem deixar rastro imediato. Buscando pistas, Clara notou um lenço rasgado perto da cerca que dava para o lado externo do estábulo. Talvez alguém o tenha agarrado sem querer enquanto corria. Rafael recolheu o pedaço de tecido e colocou no bolso, considerando que poderia ser útil mais tarde. "Eles sabiam quais cavalos pegar", murmurou Henrique. "Foram direto. Nos de raça mais valiosa." "Com certeza foi algo planejado", respondeu Rafael, a voz embargada. O sentimento de culpa pesava na alma de todos. Apesar de tanta vigilância, de tantos cuidados, não foram capazes de impedir o pior. Agora, Luna estava nas mãos de gente que provavelmente visava lucro fácil, sem se importar com o bem-estar dos animais. Era uma dor ver aquela baia vazia, lembrando que a égua que conquistara o coração de tantos havia sido levada sob o manto da noite. Rafael tentava manter a cabeça fria para pensar. Talvez houvesse alguma marca de pneu, pegada ou detalhe que indicasse o caminho dos ladrões. Pegando uma lanterna mais potente, reuniu 2 peões confiáveis e percorreu o terreno até chegar perto de um portão lateral que dava para uma estrada de terra. Encontraram marcas de pneus largas, indicando um caminhão ou trailer grande. Havia também resíduos de feno espalhados, confirmando que cavalos foram colocados ali de modo apressado. Aquilo servia de direção, mas no escuro tudo ficava mais complicado. Ainda assim, anotar as pistas era um começo. Com o sol prestes a se erguer no horizonte, convidaram outros funcionários para rastrear aquela estrada. Enquanto parte do grupo fazia isso, outro tentava confortar os cavalos que restaram, pois alguns ficaram agitados com a invasão. Em paralelo, Clara e Henrique tratavam de preencher os documentos na delegacia online, informando as autoridades sobre as suspeitas. Uma desconfiança já brotava. Alguém de fora não agiria tão precisamente sem informações internas. Mas a prioridade era recuperar Luna e os outros animais. A luz suave da manhã revelou rostos cansados, olhos vermelhos e corações pesados. Ali, na área do pátio, vários se reuniram para um rápido conselho. Rafael destacou que não podia esperar a polícia resolver tudo, pois cavalos roubados costumam ser transportados para longe, muitas vezes para outro estado ou até para fora do país. Cada segundo contava. "Precisamos agir", disse ele, e tentando soar firme, ainda que a dor pelo sumiço de Luna lhe perfurasse o peito. "Vamos rastrear por conta própria, falar com quem puder ajudar, os vizinhos, até mesmo outros fazendeiros. Vamos encontrar esses ladrões antes que eles desapareçam com os animais de vez." Todos concordaram. Era hora de reunir o que tivessem: caminhonetes, celulares, contatos. As primeiras chamadas a vizinhos confirmaram uma madrugada atípica. Alguns relataram ter visto um caminhão passando rápido, as luzes encobertas, como se quisessem evitar chamar atenção. Ninguém sabia a placa, mas era uma pista. Henrique, embora arrasado, prometeu bancar as despesas de combustível e outras que fossem necessárias nessa busca. Ele, que sempre fora tranquilo, agora mostrava a face dura de quem faz qualquer
coisa para reaver o que é seu. Aproveitando o ensejo, Clara chamou algumas pessoas de confiança para guardar o rancho e cuidar dos cavalos restantes, enquanto o restante do grupo seguia pista atrás de pista. Naquele começo de dia, tudo o que se ouvia era o ronco de motores e as vozes exaltadas, cada um carregando no semblante a determinação de salvar Luna e os outros cavalos roubados. O rancho, que antes parecia ter vida própria, agora ecoava. Uma melancolia angustiante, como se sentisse a falta de seus companheiros. Quando o relógio passou das 8 da manhã, Rafael recebeu uma ligação urgente de um vizinho que morava a alguns quilômetros. A voz aflita do outro lado da linha trouxe um fiapo de esperança. Acabei de ver um caminhão suspeito passando, perto do meu sítio. Tinha uns relinchos vindo de dentro do baú. Eles estavam indo na direção da estrada velha, perto do limite do estado. Acho bom vocês virem rápido. A decisão de partir imediatamente tomou conta de Rafael assim que ele ouviu, pelo telefone, o relato do vizinho. Se havia mesmo um caminhão transportando cavalos roubados naquela estrada velha, eles não poderiam perder tempo. Em menos de 15 minutos, reuniu Clara e mais 4 peões de confiança. Colocaram cordas, lanternas, água e o que mais julgavam necessário nas 2 caminhonetes que tinham disponíveis. Henrique ficou no rancho, coordenando contatos e aguardando notícias de qualquer pista adicional. O grupo partiu a toda velocidade pela estradinha de terra, levantando poeira na manhã cinzenta. Os olhos de Rafael alternavam-se entre o volante e a paisagem, que passava rápido pela janela. A tensão era visível nos semblantes de todos. Ninguém falava muito, mas cada um mantinha a mente focada em uma possibilidade de resgatar Luna e os outros cavalos. De tempos em tempos, Clara checava o celular na esperança de receber alguma atualização de pessoas próximas ou até mesmo da polícia. A cada bifurcação da estrada, eles diminuíam a marcha para perguntar a moradores locais se haviam visto algum caminhão grande passar. A maioria confirmava ter visto um veículo barulhento e acelerado, seguindo sempre para a mesma direção. Aquilo dava ao grupo o fio de esperança de que estavam no caminho certo. Ainda assim, o rastro parecia recente, talvez de poucas horas, o que não lhes garantia que chegariam a tempo. Em dado momento, passaram por um povoado minúsculo, praticamente um amontoado de poucas casas e armazéns rurais. Pararam em frente a uma vendinha para verificar se alguém ali tinha mais informações. Um senhor de chapéu de palha contou que vira um caminhão comprido estacionando próximo a um galpão abandonado nos arredores, mas que depois de um tempo ele sumira na estrada de novo. Vocês vão ter que fazer a volta na esquerda, perto da bifurcação com o velho poste tombado, indicou o homem, gesticulando com a mão envelhecida. O galpão fica mais ou menos uns 5, 6 quilômetros adiante. Parece que ninguém usa aquilo faz anos. Rafael trocou um olhar rápido com Clara. Aquela dica parecia ser a mais próxima de um destino concreto que tinham até agora. Partiram de imediato, guiando as caminhonetes na direção indicada. O caminho ficou cada vez mais estreito e deserto, com vegetação alta de um lado e cercas de arame farpado do outro. O silêncio ali era quase opressor, cortado só pelo ronco dos motores e pelos pulos dos pneus em valas irregulares. Depois de quase meia hora rodando, avistaram de longe uma estrutura deteriorada no meio de uma clareira de mato alto. Era um celeiro ou armazém com teto de zinco parcialmente amassado, paredes de madeira escurecidas pelo tempo e janelas sem vidro. As 2 caminhonetes pararam a uns 100 metros do local. Todos desceram cautelosamente, um nó de ansiedade no estômago. Se o caminhão estivesse ali, talvez ainda restassem pistas ou, na melhor das hipóteses, encontrariam os cavalos. Mantendo a cautela, dispersaram-se para abordar o galpão de diferentes ângulos. O vento agitava a vegetação, produzindo um farfalhar que tornava cada ruído sutil mais ameaçador. Rafael posicionou-se na lateral, enquanto Clara e 2 peões se dividiam para cobrir a entrada frontal e os fundos. Um dos peões, Antônio, levou um rádio de mão, mas até aquele momento,
nenhum contato das autoridades. Aproximando-se da porta principal, percebeu-se um forte cheiro de feno velho e fezes de animal, o que indicava que, de fato, cavalos poderiam ter passado por ali. Havia pegadas frescas no chão de terra batida e também restos de palha, espalhados. O coração de Rafael deu um salto. Ou estavam perto de encontrá-los, ou chegavam tarde demais. Antes que pudessem se organizar para vasculhar o interior, um homem surgiu de dentro do galpão, segurando algo que poderia muito bem ser uma arma, embora fosse difícil enxergar no contraluz. Ele gritou: "Parados! Quem são vocês?" Rafael ergueu as mãos, tentando mostrar que não era uma ameaça, e respondeu: "Viemos buscar nossos cavalos. Você não tem o direito de manter nenhum animal aqui." Clara, respirando fundo, deu a volta para tentar ver se havia algum sinal de Luna ou dos outros cavalos. O homem avançou mais alguns passos, olhando com desconfiança para o grupo. Ele tinha um casaco encardido e o rosto duro, como quem não se intimida facilmente. "Daqui não vai sair nada nem ninguém sem a ordem do meu patrão", exclamou, batendo a bota no chão, como se desafiasse. Nesse instante, o confronto pareceu inevitável. Antônio e o outro peão se aproximaram. Houve um impasse tenso. Ninguém queria partir para a violência, mas o clima estava à beira de explodir. Rafael tentava manter a calma, embora soubesse que cada segundo perdido podia significar maior distância entre eles e Luna. "Escuta aqui", disse Rafael, tentando soar firme. "Você está envolvido num crime. Quer mesmo comprar essa briga?" O homem soltou uma risada seca, a expressão carregada de hostilidade. Parecia prestes a dizer algo quando, subitamente, um grito soou lá de dentro. "Algum problema?" E Valdir? Uma segunda pessoa apareceu à porta. Era mais corpulenta, com uma espingarda curta nas mãos, e olhou o grupo de cima a baixo. Ao notar o número de pessoas, franziu a testa com irritação. "Acho que a gente não quer confusão", murmurou o homem mais forte, lançando um olhar para o comparsa chamado Valdir. "Já estavam indo embora, não é, moçada?" Em vez de recuar, Rafael avançou um passo, sentindo uma onda de coragem tomada pela saudade e desespero de resgatar Luna. "Nossos cavalos sumiram. Sabemos que trouxeram alguns animais para cá. Só queremos eles de volta", insistiu, olhando diretamente para os dois homens. Os segundos se arrastaram num silêncio cortante. Clara, a essa altura, já havia percorrido parte do perímetro do galpão, mas não ouvira relinchar algum. Nenhum sinal de Luna ou dos outros. Talvez estivessem em outro lugar ali dentro, ou talvez já tivessem sido levados para longe. Cada vez que passava perto de uma janela quebrada, checava o interior escuro, mas encontrava apenas caixas velhas, sacos rasgados e cheiro de mofo. Ao perceber que o grupo se dispersava, o homem de casaco apontou algo que parecia uma arma na direção de Clara, gritando para ela recuar. Antônio, vendo a cena, gritou para que ninguém se mexesse de modo brusco. Ficou claro que estavam em desvantagem. Se houvesse mais capangas lá dentro, as coisas poderiam escalar a violência muito rapidamente. Sentindo-se encurralados, Rafael e Clara trocaram olhares tensos. Com astúcia, Rafael decidiu tentar conversar, fingindo recuar. "Tudo bem, vamos embora. Mas fiquem cientes de que a polícia está a caminho. Se os cavalos estiverem aqui, vocês não têm chance de sair impunes." Com o rosto pálido, Clara começou a recuar alguns passos, mantendo os olhos fixos nos homens armados. Nesse momento, porém, houve um ruído de motor distante, e o segundo homem trocou. Um olhar apreensivo com Valdir. Pareceu preocupado e soltou um palavrão. Talvez receasse que fosse a polícia chegando, ou mesmo um novo grupo de capangas. O que quer que fosse, criou uma brecha para Rafael e seu pessoal se afastarem do galpão sem um confronto direto. Enquanto recuavam rumo às caminhonetes, perceberam que ali não encontrariam Luna ou os outros cavalos. Ou, se em algum momento eles estiveram naquele local, agora não estavam mais. Os ladrões haviam se precavido. No entanto, aquela tensão toda não fora em vão.
Logo ao pisar fora do campo de visão dos criminosos, um dos peões assobiou, baixinho, chamando Rafael. Olha o que achei. Ele mostrou-me um pedaço de pano que lembrava a mesma textura do lenço rasgado descoberto no estábulo. Também havia ferraduras marcadas no chão, mescladas com outras marcas de pneus. Eles passaram por aqui, mas já sumiram, comentou Clara, abalada. Provavelmente seguiram para outro lugar. Sem chances de vasculhar o galpão inteiro sem arriscar um confronto perigoso, o grupo voltou para as caminhonetes. Por via das dúvidas, ligaram para a polícia, indicando a localização do local onde, ao que tudo indicava, funcionava como ponto de apoio ou esconderijo. Mas tinham consciência de que, se a gangue era numerosa, podiam ter se dispersado de imediato. Tomados de frustração, decidiram seguir adiante, rastreando possíveis rotas que levassem para fora da região. Rafael tentava manter-se focado, embora estivesse cada vez mais revoltado com a situação. Ele sentia uma pontada de culpa por não ter conseguido resgatar Luna naquele instante e um medo crescente do que os bandidos poderiam fazer com a égua. Enquanto dirigiam por uma estrada secundária, Clara e um peão vasculhavam frequências de rádio, numa tentativa de interceptar conversas dos capangas ou de alguma transportadora clandestina. Em meio a chiados e transmissões sem sentido, de repente captaram fragmentos de uma mensagem abafada. Alguém mencionava uma pista de pouso e um comprador do exterior. A voz estava cheia de estática, mas foi o suficiente para gelar a espinha de Rafael. Poderiam estar falando de um comprador interessado em levar os animais para fora do país. Talvez para competições ilegais ou algo pior. Clara trocou um olhar urgente com ele. E a mesma certeza passou por suas mentes. O tempo corria contra. Eles, enquanto ajustam a frequência do rádio, a mensagem truncada sugere um comprador esperando em uma pista de pouso remota. Luna pode ser transportada para fora do país a qualquer momento. As horas seguintes foram tão agitadas que Rafael mal conseguia manter o foco sem sentir a pressão latejando nas têmporas. A possibilidade de Luna ser transportada para fora do país, que na véspera parecia apenas um rumor, agora ganhava forma real. As conversas de rádio, ainda que cheias de estática e fragmentadas, deram a entender que havia um comprador estrangeiro disposto a pagar uma fortuna pelos cavalos, especialmente pela égua capaz de destrancar portas. Isso causava um calafrio em todos. Cientes de que, se Luna sumisse em alguma fronteira ou pista de pouso clandestina, talvez nunca mais a vissem. Rafael e Clara seguiam na caminhonete por estradas esburacadas, tentando localizar uma pista improvisada que, segundo boatos, seria usada por traficantes e contrabandistas para embarcar cargas ilegais em aviões de pequeno porte. Durante o trajeto, recebiam eventuais ligações de Henrique, que mantinha contato com vizinhos e com a polícia. O problema é que a polícia local, sobrecarregada com outros casos, não conseguia destacar forças suficientes para fazer uma operação grande. Restava ao grupo ir atrás de cada pista por conta própria. A tensão no veículo era palpável, e Clara conferia o celular, respondendo a mensagens que chegavam sem parar. Amigos da região diziam ter visto caminhões estranhos cruzando vilarejos afastados. Outros mandavam palavras de apoio, mas não traziam nenhuma informação concreta. A cada minuto, o sentimento de urgência se agravava. Enquanto procuravam esse suposto local de embarque, os ladrões poderiam levar Luna para qualquer outro lugar. Não aguento mais essa sensação de impotência, desabafou Clara, balançando a cabeça. É como correr atrás do próprio rabo. Eu sei. Rafael segurou firme o volante. Mas não podemos desistir. Se eles de fato estiverem levando a Luna para outra fronteira, talvez encontremos alguma barreira policial, ou, quem sabe, uma chance de abordá-los no caminho. Os outros peões que seguiam na segunda caminhonete mantinham a mesma angústia. Pairava um silêncio preocupado no rádio de comunicação entre os veículos. As paisagens rurais desfilavam pela janela, povoadas por cercas, campos e poucas construções abandonadas.
Ninguém podia negar que lugares assim, isolados, e serviriam bem para o tipo de negociação suja que temiam. Por fim, encontraram um pequeno posto de gasolina na beira da estrada. Pararam para reabastecer e aproveitaram para perguntar ao frentista se vira algum caminhão carregando cavalos. O rapaz coçou a cabeça, meio indeciso, antes de responder que vira um grupo de homens em um veículo grande, mas isso já fazia muitas horas. Não soube dizer a direção exata que seguiram depois. A frustração crescia. De volta ao rancho, Henrique e alguns funcionários tentavam manter a rotina de alimentar os cavalos que restaram, embora fosse difícil fingir normalidade quando metade das baias permanecia vazia e a sensação de perda impregnava o ar. O telefone tocava constantemente, e Clara atendeu várias vezes, ainda tentando ajudar mesmo à distância. De uma dessas ligações, veio uma notícia que gelou o coração de todos. Os ladrões haviam feito contato direto, exigindo um resgate. A voz anônima no outro lado da linha falava com frieza, deixando claro que não era um pedido modesto, e queriam muito dinheiro em troca da liberdade de Luna e dos outros cavalos, e não davam garantia de que, mesmo pagando, os soltariam ilesos. Ao saber disso por meio de Clara, Rafael sentiu o sangue ferver. Parte de raiva, parte de medo. Se pagassem a quantia absurda, corriam o risco de falir, pois já haviam gastado bastante com segurança, buscas e paralisações de parte do trabalho do rancho. Contudo, a ideia de perder Luna para sempre o deixava sem chão. Enquanto se reuniam para discutir essa nova reviravolta, um dos peões entrou no escritório improvisado, aflito, trazendo um bilhete amassado que alguém havia deixado preso na cerca do rancho. Nele, havia poucas palavras, mas suficientes para causar arrepio. Negociem enquanto podem. Em breve, as passagens estarão compradas. O recado parecia confirmar a intenção de embarcar os cavalos em algum lugar fora do país. Situação era mais sombria a cada instante. Rafael e Clara tentaram acionar a polícia novamente, informando sobre a ameaça de resgate e fornecendo tudo o que sabiam. A possibilidade de uma pista de pouso clandestina e o envolvimento de intermediários estrangeiros. Mas a resposta não foi animadora. Sem provas sólidas ou localização definida, a polícia não tinha como montar uma grande operação. Precisavam de algo mais concreto. A burocracia e a falta de efetivo colocavam tudo em risco. Então, você está me dizendo que temos que lidar com isso praticamente sozinhos? Perguntou Rafael ao policial do outro lado da linha, a voz levemente trêmula de indignação. Senhor, não é isso. Mas precisamos de mais informações. Se tiverem algum endereço, alguma placa de veículo, algo que possamos rastrear, justificou o atendente, tentando manter a calma. Henrique, ouvindo a conversa de perto, tamborilava os dedos na mesa, semblante carregado de preocupação. Estava disposto a vender parte dos terrenos do rancho, se fosse preciso, para bancar o resgate. Porém, temia que mesmo isso não fosse suficiente. A quantia exigida pelos ladrões era tão alta que colocaria a fazenda inteira em risco de falência. Para alguém como Henrique, que dedicara a vida ao negócio, ver tudo ir por água abaixo para salvar os cavalos era um dilema cruel. Numa tentativa de achar saída, Rafael e Clara chamaram gente de confiança da região para um encontro urgente. Era no fim da tarde, o sol lançando uma luz avermelhada sobre o curral. Sentados em torno de uma mesa improvisada do lado de fora, tentavam traçar estratégias. Alguém sugeriu uma armadilha. Fingir concordar com o pagamento e emboscar os bandidos na hora da entrega, se a polícia pudesse oferecer alguma proteção. Mas sem apoio oficial, seria arriscado. Outros tinham medo de retaliação, de algo acontecer aos animais antes de qualquer emboscada. Se a gente vacilar, eles podem machucar Luna e os outros, comentou um peão, com expressão sombria. Não é só dinheiro em jogo, é a vida deles. E se pagarmos, não temos garantia nenhuma de que vão devolver, retrucou Clara, angustiada. Sem falar que o rancho ficaria em péssima situação. A noite chegou, e a indecisão pairava sobre todos. A sensação de correr contra o relógio aumentava.
pois não sabiam quantos dias ou horas restavam até que os ladrões decidissem levar Luna para longe. Enquanto andava pelos corredores vazios do estábulo, Rafael recordava cada momento em que vira Luna abrir aquelas portas. Pensava em como ela sempre olhava em seus olhos, com uma calma quase humana. A possibilidade de perder a égua era insuportável, mas o custo de salvá-la podia ser a ruína de todos ali. Um pouco antes de dormirem, Clara recebeu outro telefonema. Dessa vez mais ameaçador. A voz anônima reforçava que o prazo de pagamento seria curto e que, se não houvesse acordo, os cavalos seriam exportados imediatamente. Não era apenas um aviso, mas um ultimato. Clara sentiu o rosto ficar quente, as mãos trêmulas, e mal conseguiu se despedir para desligar. Temeu que, ao amanhecer, pudesse ser tarde demais. Rafael notou o abalo dela e a envolveu num abraço. Ambos sabiam que precisavam decidir o que fazer. Se chamassem a polícia para uma cilada, corriam risco de ver os bandidos retaliando. Se pagassem, podiam perder toda a estrutura do rancho. E se, ainda assim, não liberassem Luna? Era um pesadelo de inseguranças que os colocava contra a parede. Quando se recolheram, quase não conseguiram dormir. O vento do lado de fora arrastava folhas e fazia o telhado ranger, como se a própria fazenda lamentasse seu destino incerto. Sem muitas opções, tudo que lhes restava era a esperança de encontrar uma pista sólida na manhã seguinte, alguma chance de interceptar os ladrões ou de conseguir ajuda das autoridades. Mas o tempo era cruel e a preocupação só aumentava. E assim, entre cochilos e sobressaltos, a noite passou lenta. Uma névoa espessa cobriu os campos ao amanhecer, refletindo bem a sensação de todos. Tudo estava turvo, sem horizonte claro. A decisão parecia inadiável, e cada segundo desperdiçado poderia selar o destino de Luna. Quando tudo parecia encaminhar-se para o resgate, descobrem que os ladrões exigem um resgate extorsivo ou planejam vender Luna para fora do país. Rafael e Clara se veem sem tempo, sem recursos e sem a ajuda policial necessária. O rancho corre risco de falir se pagarem, mas perderão os animais se não o fizerem. A sensação de sem saída domina o final desta parte. Rafael sentia o cansaço pesar nos ombros. A noite chegara carregada, envolta em nuvens cinzentas que ameaçavam uma tempestade. E dentro do rancho, o clima era ainda mais pesado. Depois de dias de buscas, pistas frustradas e chantagens cada vez mais audaciosas, eles se viam diante de um beco sem saída. Ou corriam o risco de falir ao pagar o resgate, ou assistiriam a Luna e aos demais cavalos valiosos desaparecerem. Para sempre. Nenhuma opção era aceitável. Mesmo assim, algo dentro dele se recusava a entregar os pontos. Ficou acordado a maior parte da madrugada, andando pela varanda de um lado para outro, repassando cada detalhe da investigação em busca de uma brecha que pudesse alterar o rumo dos acontecimentos. Fazia anotações num caderno amarelado, relendo cada observação sobre os contatos dos ladrões, o padrão das pistas de pneus, os trechos de conversas no rádio. Clara o observava em silêncio, também sem conseguir dormir, respeitando aquele processo de raciocínio. Ao amanhecer, ele notou algo que chamara pouca atenção no início: o registro de uma conversa de meses atrás com um antigo fornecedor de ração, que certa vez se mostrara insistente em visitar o rancho. Depois de ver Luna nas redes sociais, na época, ninguém desconfiou, pois era comum gente de fora se interessar pela égua após o vídeo viral. Mas ao reler certos comentários que esse fornecedor fizera sobre oportunidades de exportar animais, contatos internacionais e a vontade de explorar todo o potencial de Luna, Rafael sentiu um arrepio. Passou a manhã em ligações com outros criadores de cavalos da região, tentando lembrar se esse tal fornecedor, chamado Batista, tinha aparecido em alguma outra situação suspeita. As informações que obteve deram forma a um quadro preocupante. Batista era visto com frequência em eventos de compra e venda de cavalos de raça.
mantinha contatos com compradores estrangeiros e não era bem visto por boa parte dos criadores. Mais cautelosos. Ninguém tinha provas concretas, mas circulavam rumores de que ele já intermediara negócios ilegais. Rafael levou a descoberta até Clara e Henrique. Expôs tudo, enquanto folheava o caderno com nervosismo. Pode ser que esse tal Batista seja o elo entre os ladrões e o comprador de fora. Ele esteve aqui várias vezes, oferecendo boas oportunidades. Talvez seja o cabeça da operação. Ou, no mínimo, o informante que facilitou o roubo. Henrique franziu o senho, lembrando que, em certa ocasião, Batista aparecera sem aviso, comentando que o rancho tinha cavalos que poderiam render lucros altíssimos no exterior. Agora, e fazia sentido, ele deve ter visto em Luna uma chance de ganhar muito dinheiro, sobretudo depois que soube do truque da égua em abrir fechaduras. Precisamos levar isso à polícia imediatamente, sugeriu Clara, pegando o celular. Sim, mas duvido que eles venham correndo só por causa de um suspeito. Ainda assim, é um começo, disse Rafael, apertando os lábios. Após uma conversa rápida com o delegado, notaram que, sem provas concretas de envolvimento direto de Batista, seria difícil obter um mandato ou algo parecido. A polícia prometeu investigar, mas, no ritmo das coisas, isso poderia levar mais tempo do que eles tinham. Foi então que Rafael teve uma ideia arriscada. Se Batista era mesmo o mediador, talvez fosse possível atraí-lo para uma negociação falsa. A gente pode fingir que estamos dispostos a pagar o resgate ou até vender a Luna, desde que possamos vê-la antes, e tentamos marcar um encontro secreto. Se ele morder a isca, a polícia pode finalmente ter um motivo para agir. Era uma operação perigosa, que exigiria que eles se expusessem ao risco de lidar diretamente com os criminosos. Mas o desespero falava mais alto. Henrique concordou em oferecer os recursos necessários para montar a encenação. Entraram em contato com Batista usando um telefone diferente, como se fosse um intermediário do rancho, e deixaram. Claro que estavam prontos a pagar uma grande soma em dinheiro pela devolução dos cavalos. Especialmente Luna. A condição era que o encontro acontecesse em local neutro, pois não queriam revolver muito a história, nem chamar a atenção da polícia. Para a surpresa de todos, Batista respondeu ao contato e demonstrou interesse. Anunciou que teria de consultar seus parceiros, mas que poderia organizar algo fora da cidade, num terreno afastado. Aquilo confirmava muitas das suspeitas. Imediatamente, Rafael e Clara foram até a delegacia insistir que a polícia mandasse uma equipe disfarçada, ou ao menos se preparasse para intervir. Encontraram um delegado mais jovem, que parecia motivado pela chance de estourar um esquema. Maior, se vocês conseguirem marcar horário e local, a gente tenta montar um cerco. Não prometo muita gente, mas podemos ter uma viatura à espreita, ofereceu o delegado, ciente de que poderia ser a chance de flagrar os criminosos. No dia combinado, Rafael, Clara e mais 2 peões de confiança foram até o local marcado. Um descampado nos limites do município, onde antigamente funcionara um armazém de grãos. Um calor sufocante dominava a tarde, e a tensão fazia tudo parecer mais pesado. Eles carregavam um malote cheio de notas falsas, preparadas com a ajuda da polícia. A ideia era simular o pagamento, mantendo o teatro tempo suficiente para que a viatura, oculta em uma estrada próxima, entrasse em ação. Chegaram ao local antes do horário. O coração de Rafael batia tão acelerado que ele podia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. Clara tentava manter a expressão firme, mas o olhar atraía, preocupado. O lugar era plano, cheio de restos de caixas de madeira e pilhas de entulho. Um cenário perfeito para uma emboscada. Em vez de se sentir forte, Rafael sentia-se vulnerável, torcendo para que o plano não saísse do controle. Pouco depois, um caminhão apareceu levantando poeira na estrada de terra. Dele desceram 2 homens armados, mas para a surpresa de Rafael, não viram Batista de imediato. Após alguns minutos de tensão, ele surgiu de dentro da cabine, de chapéu e óculos escuros,
analisando a área com cuidado. Era a confirmação de que aquele sujeito, que antes fingia cordialidade ao vender ração e conversar sobre cavalos, era cúmplice ativo no sequestro. "Então vocês pensaram melhor e resolveram abrir a carteira, né?" disse Batista, parando à frente de Rafael e Clara. "O que trouxe aí?" Rafael mostrou o malote, fingindo um ar conformado. "É o valor que pediram. Mas eu quero ver os cavalos, saber se a Luna tá bem." Batista estalou a língua, sem se abalar. "Primeiro me passa essa grana, depois a gente mostra onde eles estão." A troca de farpas continuou por alguns minutos, enquanto Batista e os comparsas tentavam intimidar Rafael, que se segurava para não perder a paciência. Clara mantinha-se levemente atrás dele, o celular no bolso, sem que ninguém percebesse, pronto para sinalizar a polícia se fosse preciso. O calor parecia sufocante, o suor escorrendo pela testa de todos, e nada de sinal da viatura policial. Quando Batista finalmente fez um gesto para que um dos capangas mostrasse algo, uma porta na traseira do caminhão foi aberta, lá dentro, e Clara vislumbrou, com um alívio trêmulo, a silhueta de alguns cavalos. Ela reconheceu de imediato o pelo negro de Luna, embora estivesse manchada de poeira e suor. A égua ergueu a cabeça, relinchando ao ver rostos familiares, mas havia algo de medroso em seu olhar. "Está vendo? Os bichos estão vivos", zombou Batista. "Agora entrega o dinheiro." Aquilo era o sinal que Rafael esperava. Ele deu um passo à frente, como se fosse mesmo entregar a maleta. Foi quando se ouviu uma sirene distante, seguido do ronco de um motor que se aproximava em alta velocidade. Em questão de segundos, uma viatura da polícia surgiu na estrada, e mais 2 carros de apoio. As portas se abriram e 3 oficiais saíram, armas erguidas, ordenando que todos colocassem as mãos na cabeça. O pânico tomou conta dos capangas. Um tentou correr para dentro do caminhão, mas foi bloqueado pelos policiais. Batista esboçou reagir, gritando algo sobre "vocês nunca vão me prender", mas foi rapidamente contido. Em meio ao caos, Clara e Rafael correram em direção ao caminhão. Ao se aproximarem, viram Luna e os outros cavalos assustados, mas aparentemente sem ferimentos graves. "Luna!" exclamou Clara, quase chorando de alívio enquanto acariciava a crina, empoeirada da égua. "Calma, meu amor, você tá bem agora." Rafael ajudou a descer cada um dos animais, auxiliado por um peão, enquanto a polícia algemava Batista e os demais. O delegado chegou logo depois, confirmando que aquela era uma operação bem-sucedida. Finalmente, tinham as provas. Os cavalos e os criminosos em flagrante, além do registro do dinheiro falso e das ameaças. Tudo devidamente documentado para colocar um fim no esquema. Os momentos seguintes foram um turbilhão de emoções. Enquanto Clara consolava Luna, Rafael e Henrique, que viera em outro carro, trocavam um abraço emocionado. A ideia de perder tudo, a égua, o rancho, a esperança, agora se dissipava com a visão dos cavalos resgatados. Os peões também não continham a alegria, aproximando-se para garantir que cada animal estava ileso. O rosto de Batista estampava um misto de rancor e derrota. Rafael tinha o semblante cansado, mas um brilho de determinação nos olhos. Reuniu-se com Clara na cozinha, onde tomaram um café forte. Ela percebia o abatimento dele e, enquanto passava a mão em seu ombro, tentou acalmá-lo. "Sabe? E Rafael, acho que está na hora de usarmos a tecnologia a nosso favor. Vamos instalar algumas câmeras de vigilância. Pode ser uma boa ideia. Não vejo outra forma de descobrir o que está acontecendo sem ficar de plantão todas as noites." "Fica tranquilo. Vou falar com o Henrique. Vamos resolver isso rápido." Henrique, que acabava de entrar na cozinha, ouviu a conversa e confirmou que bancaria os equipamentos necessários. Assim, passaram o resto do dia definindo pontos estratégicos no estábulo para a instalação de câmeras simples, mas funcionais. Rafael pretendia colocá-las de modo que não deixassem pontos cegos nas portas das baias. O dia seguiu num ritmo frenético. A rotina de alimentação dos animais, limpeza das baias, verificação de cercas e reparos pendentes. Ainda assim,
Em cada tarefa que realizava, Rafael notava um crescente desconforto interior. Ficava o tempo todo pensando em Luna, na atitude daquela égua. Em determinado momento, ao passar em frente à sua baia, ele a encontrou olhando-o. Novamente de um jeito quase cúmplice. Ele parou por uns segundos, retribuindo o olhar. "O que é que você está aprontando, sem garota?" murmurou, meio sorrindo. Luna deu um leve relincho, movendo a cabeça como se reconhecesse a voz dele. Rafael balançou a cabeça, sem saber ao certo se estava exagerando nas suposições ou se, de fato, havia alguma coisa misteriosa na égua. Quando a noite caiu, todos estavam exaustos. Havia sido um dia longo e, apesar dos problemas, sentiam um fio de esperança de que, com as câmeras, finalmente teriam as respostas que precisavam. Rafael fez uma última vistoria, garantindo que cada porta, cada trava e cada corrente estivesse no devido lugar. Fechou os cadeados e trancou as passagens laterais. Olhou para cima, contemplando o céu escuro e sem nuvens. A lua mal iluminava o terreno, e aquilo lhe causou uma inquietação, pois se lembrava nitidamente da cena que encontrara nas últimas madrugadas. "Vai lá, descansa. Eu vou ficar mais um pouquinho por aqui", sugeriu Clara, percebendo o cansaço do marido. "Não, tá tudo bem. Você também trabalhou o dia todo. Vamos para casa que as câmeras vão fazer seu trabalho. Se alguma coisa aparecer, teremos a prova." Por volta de 10 horas da noite, os dois se recolheram, deixando os peões também com orientações para alertarem se algo acontecesse. Porém, naquela mesma noite, um silêncio profundo tomou conta do rancho. Parecia que até os grilos resolveram se calar de repente. O tempo passou devagar. O relógio na parede da sala marcava as horas com um tic-tac que soava alto demais para quem aguardava algum sinal de invasão ou travessura. O sono veio, mas foi um sono inquieto para Rafael. Sua cabeça estava cheia de preocupações. Como explicar o portão aberto sem sinal de arrombamento? Teriam sido seres humanos mal intencionados ou apenas alguma falha que eles não haviam notado? E por que Luna sempre parecia tão calma, quase onisciente? Ele revirava-se na cama sem conseguir se livrar desses pensamentos. Já passava de meia-noite quando a noite ficou ainda mais silenciosa. Nos monitores recém-instalados na pequena sala de vigia, a imagem das câmeras tremeluziu por alguns instantes, mas seguiu firme, iluminando em preto e branco o interior do estábulo. O corredor onde se enfileiravam as baias estava quieto, sem qualquer sombra em movimento. As horas avançavam lentamente, mas, de repente, um ruído quase imperceptível foi captado pelos microfones de baixa qualidade. O som metálico de algo roçando na fechadura. Longe dali, no quarto de Rafael e Clara, todos dormiam, mas a gravação continuava. Foi nesse instante que o mecanismo de detecção de movimento enviou um sinal de que algo acontecia na baia de Luna. Um pequeno clarão na tela, um vulto se mexendo junto ao trinco da porta e um leve tilintar de metal ecoando pela madrugada. A câmera registrava tudo, pronta para revelar o que de tão enigmático ocorria naquele canto escuro do estábulo. Bem tarde da noite, as câmeras começam a gravar e um leve tilintar de metal contra metal ecoa do estábulo de Luna, dando pistas de que algo notável está acontecendo na escuridão. Na manhã seguinte, Rafael e Clara quase não conseguiram esperar o sol nascer para conferir o que as câmeras haviam gravado durante a madrugada. Assim que os primeiros raios de luz começaram a iluminar o rancho, eles se dirigiram à pequena sala onde haviam instalado os monitores. O coração de Rafael batia acelerado, e Clara, embora mais calma, mantinha os olhos fixos na tela, ansiosa para ver qualquer indício que pudesse explicar os ruídos metálicos escutados na noite anterior. Um policial o empurrou na direção da viatura, enquanto o homem resmungava que só fizera tudo por oportunidade de fama e lucro. Achava que, com a reputação de Luna, poderia conseguir fortunas no mercado clandestino internacional, subestimara tanto a lealdade dos donos da égua quanto a inteligência do próprio animal. Assim que o sol começou a baixar,
Envolto em raios alaranjados, o comboio retornou ao rancho. Os cavalos foram conduzidos com cuidado aos seus respectivos estábulos. Havia arranhões e hematomas, mas todos sobrevivendo. Quando Luna pôs os cascos de volta na baia, soltou um relincho forte, quase de triunfo. Era como se celebrasse a liberdade recuperada. Pouco tempo depois, a polícia conduziu Batista e os comparsas para fora do terreno, em meio à agitação de peões e curiosos que se reuniram para ver o desfecho. Rafael respirou fundo, sentindo que, finalmente, aquela tormenta chegava ao fim e, com ela, a certeza de que nunca mais subestimaria a importância de reforçar a segurança e manter os animais protegidos. No pátio, Clara fazia um carinho nas orelhas de Luna, que ainda demonstrava sinais de cansaço, mas já parecia confiante ao lado dos donos. Henrique, tranquilo, vigiava tudo, aliviado ao ver que o pior havia passado. O rancho Serenidade, abalado pelos acontecimentos, agora renascia como um símbolo de resistência e união. Enquanto a polícia leva o culpado, Luna, em segurança, mais uma vez surpreende ao mostrar, diante de todos, que continua capaz de abrir qualquer tranca, mas agora, sob olhares atentos e cuidadosos de Rafael e Clara, convertendo sua travessura em símbolo de liberdade e inspiração. O rancho Serenidade renasce como referência em cuidado e respeito animal, e todos sorriem em alívio e esperança. Ao rebobinarem as imagens, notaram um vulto escuro se movimentando diante da baia de Luna. Ainda estava meio desfocado, pois a câmera tremia um pouco com o vento e a qualidade não era tão alta. Mesmo assim, dava para perceber que a silhueta era, de fato, a da égua negra. Luna parecia mexer o focinho na região onde ficava a tranca, mas não conseguiam enxergar com perfeição o momento exato em que ela destrancava ou destravava a porta. Apesar de a cena não ser 100% clara, havia algo intrigante na forma como ela agia. "Você viu isso?" perguntou Clara, dando pausa no vídeo e apontando para o monitor. "Vi. Mas ainda não temos certeza de como ela está fazendo. Talvez a gravação não seja nítida o suficiente. Ou estamos perdendo algum detalhe", respondeu Rafael, franzindo a testa. Ele sentiu um misto de alívio e aflição. Alívio porque, enfim, tinham uma pista concreta de que Luna realmente mexia no trinco. Aflição porque a prova ainda não era conclusiva e não desvendava totalmente o mecanismo que ela usava. Além disso, a questão que mais o intrigava era: por que Luna faria aquilo? "Vou tentar instalar câmeras melhores, de ângulos diferentes", sugeriu ele, desligando o monitor e se preparando para sair. "Assim, talvez a gente consiga pegar cada detalhe dos movimentos dela. Podemos colocar mais luz também. E um foco noturno em cada baia. Quem sabe assim fique mais claro no vídeo", completou Clara, enquanto recolhia o casaco para acompanhá-lo. Combinados os próximos passos, eles saíram para o pátio do rancho, ainda meio silencioso aquela bu. Ora, só se ouviam as primeiras vozes de alguns peões começando o expediente e o balido ocasional de uma ovelha distante. O cheiro de mato orvalhado e ração de cavalo parecia mais forte naquela manhã, ou talvez fosse apenas a percepção aguçada pela tensão que pairava no ar. Seguindo a rotina diária, Rafael se viu em meio às habituais obrigações do rancho, mas percebia-se distraído, voltando sempre o pensamento às imagens que vira. Vistoriou novamente as trancas do estábulo, conferindo se não estavam desgastadas ou frouxas. Tudo parecia em ordem. Nenhuma ferrugem ou sinal de violação, além do que já tinham notado. Enquanto caminhava, esbarrou em um dos peões, que carregava um grande pacote de ração. "Bom dia, chefe. O senhor acha que hoje vai ter mais correria com os cavalos?" perguntou o peão, com um leve sorriso preocupado. "Espero que não. Estamos instalando equipamentos melhores para vigiar a área. Vamos ver se dá certo", respondeu, tentando soar mais confiante do que de fato estava. Durante aquele começo de manhã, Henrique apareceu para saber das últimas novidades. Encontrou Rafael no meio da organização para a instalação das novas câmeras.
O dono do rancho estava sério, mas demonstrou apoio assim que ouviu o relato sobre o vídeo e sobre Luna. Se precisar de qualquer outra coisa, é só dizer. Sei que é um gasto a mais, mas não podemos continuar nessa insegurança, afirmou, dando 2 tapinhas amistosos no ombro de Rafael. Com a ajuda de Clara e de 2 funcionários, montaram então um esquema para reforçar a vigilância. Enquanto testavam as novas câmeras, um barulho intenso de relinchos e cascos batendo chamou a atenção de todos. Era um cavalo castanho e atordoado, que havia escapado por uma brecha da cerca lateral de um piquete. Parecia ter se assustado com algum ruído que ninguém identificou e, em disparada, correu pelo pátio, trombando em baldes e quase atropelando um outro peão que passava por ali. Rafael, já com os nervos à flor da pele, correu para interceptar o animal, gritando para avisar quem estivesse no caminho. O cavalo, com os olhos arregalados, erguia a cabeça e bufava, dando a impressão de que qualquer movimento brusco poderia fazê-lo avançar ainda mais. Vendo a cena, Clara deixou imediatamente as ferramentas de lado e correu para o outro lado, tentando cercá-lo. Em uma fração de segundos, o risco de acidente ficou evidente. O cavalo poderia facilmente derrubar uma cerca ou escorregar. E se machucar? Rafael conseguiu chegar perto o suficiente para puxar o cabresto, mas o animal relinchou forte, sacudindo a cabeça. Foi por pouco que Rafael não foi arremessado para trás. Ajudado por um peão que chegou pelos flancos, finalmente conseguiram acalmá-lo, conduzindo-o para a parte segura do estábulo. Isso quase deu muito errado, exclamou Rafael, ofegante, enquanto passava a mão na testa suada. É esse tipo de situação que não pode mais acontecer, disse Clara, ajeitando o cabresto do animal. Se eles estiverem soltos de novo sem a gente saber, pode ser desastroso. Era uma lembrança clara de quão perigoso era ter cavalos escapando ou se assustando sem controle, especialmente com pessoas e visitas circulando pelo rancho. O episódio reforçou a necessidade de descobrir logo o que havia por trás das escapadas noturnas. Depois dessa correria, todo o rancho parecia em alerta. Rafael notou que até os peões conversavam em voz mais baixa, lançando olhares de preocupação para o estábulo. Não era apenas uma questão de curiosidade. Havia um risco real de ferimentos graves, tanto para os animais quanto para os funcionários. Clara ainda tentava amenizar a tensão, lembrando a todos de se manterem calmos e de tratarem os cavalos com cuidado. O próprio Henrique reapareceu pouco antes do almoço, preocupado com o burburinho. A gente vai resolver isso. Não quero nenhum acidente sério por aqui. Você está fazendo o melhor possível, Rafael. Mas se precisar de mais gente... Chame, repetiu, em tom firme. Apesar do apoio, Rafael não conseguia afastar um peso no peito. Estava cansado. Já dormia pouco nas últimas noites, sempre com medo de que algo acontecesse outra vez. Ao voltar ao estábulo para verificar Luna, encontrou a égua negra repousando, aparentemente tranquila. Ela ergueu a cabeça ao vê-lo, os olhos brilhando na penumbra do corredor. Ele se aproximou, colocando a mão de leve em seu pescoço e sentindo o calor do pelo sedoso. Você anda aprontando, hein? Sussurrou, meio que num desabafo. Preciso entender o que se passa nessa sua cabeça. Luna chacoalhou a crina e por um momento parecia atenta às palavras dele. Aquilo arrancou um breve sorriso. De Rafael. Embora ele não soubesse explicar por que sentia tanta curiosidade sobre as intenções do animal. Decidindo que era hora de apertar ainda mais a segurança da baia dela, Rafael mandou reforçar os fechos com um trinco maior e mais resistente. Também adaptou um cadeado pequeno, mais sólido, para se certificar de que não seria simples de abrir. Enquanto fazia os ajustes, alguns peões acompanhavam o processo, trocando olhares como quem não acreditava que fosse mesmo necessário tudo aquilo. Mesmo assim, ninguém ousava questionar a decisão, não depois de ver a sequência de problemas recentes. A tarde passou com esse clima meio pesado, ainda que todos tentassem seguir a rotina normal de cuidados com o rancho. Quando a noite se aproximou, o ar esfriou bruscamente
e o vento soprava pelos campos, sacudindo as árvores e fazendo o silêncio parecer mais carregado. Rafael e Clara checaram as câmeras que haviam sido instaladas de maneira mais estratégica, agora com melhor resolução e ângulos mais abertos. A última vistoria veio acompanhada de um aperto no coração de Rafael, que lembrava o susto do cavalo que quase causara um grave acidente horas antes. Pelo menos agora temos tudo pronto para tentar flagrar qualquer coisa que aconteça, disse Clara, tentando soar otimista, enquanto caminhavam para casa sob a luz amarelada de um poste. Espero que sim. Chega de sustos por hoje. Assim, a segunda noite de vigilância eletrônica começou. O rancho mergulhou numa calmaria estranha, cada peão em seu quarto ou em suas rondas silenciosas, e Rafael, embora exausto, sentia que dormiria mais tarde ainda. Precisava manter a cabeça atenta a qualquer alarme dos sensores ou das câmeras. Afinal, se Luna conseguisse burlar até mesmo as novas trancas, teriam finalmente a prova definitiva da capacidade improvável daquele animal. Enquanto a madrugada avançava, as luzes infravermelhas das câmeras desenhavam contornos esbranquiçados no interior do estábulo, fazendo as sombras dançarem pelas paredes de madeira. Rafael, com um copo de café na mão, observava o monitor de tempos em tempos, mas nada acontecia de imediato. A maior parte dos cavalos repousava em silêncio. Tudo indicava que seria uma noite tranquila e normal. Pouco antes das 3 da manhã, porém, uma forma escura começou a se mexer no canto da tela, bem na direção da baia de Luna. O sensor de movimento piscou, acusando atividade. Mesmo com a qualidade superior, não dava para ver tão nitidamente o que acontecia, mas era notável o jeito como a égua movia o focinho em direção ao trinco. Nos monitores que tremeluzem, um movimento sutil perto da baia de Luna se repete, sugerindo que nem mesmo trancas mais pesadas podem detê-la. Rafael mal conseguiu dormir naquela noite, com a adrenalina ainda pulsando forte. Logo que o sol surgiu, ele e Clara se apressaram para a sala de vigilância improvisada, onde as novas câmeras haviam gravado tudo o que aconteceu no estábulo durante a madrugada. Enquanto Rafael ajustava o monitor para reproduzir as imagens, Clara, respirando fundo, tentava controlar a ansiedade. Nos primeiros minutos do vídeo, nada parecia fora do comum. Os cavalos dentro de suas baias, a maioria cochilando em pé ou balançando as crinas em silêncio. Um ou outro se mexia, mas não havia sinal de perturbação. Contudo, conforme as imagens avançavam, algo começou a chamar a atenção. Uma sombra se movia próximo à porta da baia de Luna. Rafael apertou os olhos, aproximando-se mais do monitor, e então sussurrou. É ela, Clara, olha lá. A nitidez era melhor do que a das câmeras anteriores, então dava para enxergar a silhueta de Luna com mais clareza. Ela mexia o focinho na altura da tranca, com uma precisão quase incrível. Parecia encaixar a ponta dos dentes ou do lábio bem no lugar exato, virando o ferrolho para cima. Em poucos instantes, ouviu-se um leve clique. A porta escancarou. Meu Deus, comentou Clara, levando a mão à boca. Ela abriu a tranca como se fosse a coisa mais simples do mundo. O coração de Rafael disparou. Aquela evidência era inegável. Não havia ninguém ali além de Luna. A égua, sem pressa ou desespero, simplesmente testava os ferrolhos com o focinho até que se abrissem. Nas noites anteriores, tudo ficara embaçado, mas agora o vídeo mostrava com nitidez cada movimento. Mesmo assim, a surpresa maior veio nos minutos seguintes. Depois de sair silenciosamente da própria baia, Luna parou no corredor. Olhou para um lado e para o outro, como se examinasse o ambiente, e então caminhou até a baia de outro cavalo, um tordilho mais velho. Da mesma forma, começou a mexer no trinco. Em pouco tempo, a porta também se abriu, deixando o cavalo livre para passear. Em seguida, partiu para a terceira baia, repetindo o gesto. Era quase inacreditável. Ela não apenas escapa, ela solta os companheiros também, murmurou Rafael, atônito. Então é isso que tem acontecido. Não é vandalismo externo.
Não é gente invadindo. É a própria Luna que anda libertando todo mundo, noite após noite, completou. Clara, ainda olhando fixamente para a tela. Os dois se entreolharam, tomados por um misto de assombro e fascinação. A ideia de que uma égua fosse capaz de destrancar portas com tamanha habilidade beirava o absurdo. Contudo, as imagens eram claras e incontestáveis. O que eles não compreendiam era o motivo. Por que Luna se dava ao trabalho de abrir não só a própria porta, mas também a dos outros cavalos? Apesar do estresse vivido nas últimas semanas, Rafael não pôde deixar de sorrir. Havia algo de especial naquela égua, algo que transcendia a mera travessura. Clara, por sua vez, sentia uma empolgação crescente. Como alguém que amava os animais, ficava impressionada e curiosa em compreender o que se passava na mente de Luna. Durante a manhã, eles chamaram Henrique até o pequeno escritório, onde repetiram a gravação. O dono do rancho assistiu, em silêncio, com o senho franzido e a boca entreaberta. Quando o vídeo terminou, ele respirou fundo e deixou escapar. Eu não acreditaria se não visse com meus próprios olhos. Isso é extraordinário. Significa que todos esses dias a culpa era de... Começou Rafael, mas foi interrompido pelo próprio pensamento em voz alta. A culpa era da Luna, mas não de uma forma simples. Eu não chamaria de culpa, corrigiu-se logo. Bom, não podemos negar que ela é inteligente. Eu ouvi falar de cavalos que aprendem a abrir portas, mas nunca vi nada tão sistemático, comentou Henrique, coçando a barba grisalha. Resolveram então mostrar o vídeo para alguns peões, pois as teorias de vandalismo e invasão já tinham se espalhado. Cada um que assistia reagia com espanto e, em certos casos, dava risada, chamando Luna de gênio e coisas do tipo. A discussão seguinte era inevitável. O que fazer para evitar que ela continuasse libertando os demais cavalos? E, ou mais que isso, como lidar com o fato de terem descoberto algo tão inusitado? Clara, meio em tom de brincadeira, sugeriu. A gente pode sentar e ter uma conversinha séria com ela. Ela sorriu, mas logo voltou ao semblante sério. Brincadeiras à parte, isso precisa de uma solução. Ao mesmo tempo, acho que seria incrível mostrar esse vídeo para especialistas em comportamento animal, não acha? Rafael e Henrique concordaram. E assim, no mesmo dia, Clara decidiu publicar um pequeno trecho do vídeo num grupo de entusiastas de equinos na internet, esperando receber opiniões de veterinários ou treinadores experientes. A repercussão foi muito maior do que imaginavam. Em poucas horas, havia centenas de curtidas, comentários e compartilhamentos. Muitos achavam o fato impressionante. Outros diziam que já tinham ouvido falar de cavalos capazes de abrir portas, mas poucos tinham visto com tamanha clareza e frequência. À medida que a tarde avançava, começaram a chegar mensagens de pessoas desconhecidas perguntando mais detalhes sobre Luna. Alguns pediam para ver a égua pessoalmente, outros perguntavam se ela estava à venda, o que irritou Rafael consideravelmente. Sentia que Luna fazia parte da família, não era apenas uma mercadoria. Clara, por outro lado, tentava se manter simpática, sem dar nenhuma informação pessoal. É uma espada de dois gumes. Se a gente conta a história, todo mundo se interessa e isso pode virar um pesadelo de curiosos, ela comentou, olhando para as notificações no celular que pipocavam sem parar. Prefiro um pesadelo de curiosos do que de ladrões de cavalo. Mas vamos com cuidado. Não quero confusão aqui, retrucou Rafael, passando a mão pelo rosto com cansaço. No fim da tarde, enquanto os dois se ocupavam com os afazeres do rancho e tentavam monitorar as novas centenas de comentários, Henrique apareceu contando que já tinha recebido telefonemas de gente que se dizia jornalista querendo visitar o local. Ficou claro que o vídeo havia chegado longe, muito, além do pequeno grupo onde Clara o postara inicialmente. Alguns peões davam risada da notoriedade repentina, brincando que, logo, Luna seria mais famosa que qualquer celebridade. Mas também havia quem ficasse preocupado com a exposição excessiva. Em meio a esse turbilhão, Rafael ainda pensava na questão fundamental.
Por que Luna abria as baias dos outros cavalos? Era só travessura ou havia alguma motivação mais profunda? Ele se lembrava de como a égua olhava para ele, quase sempre com uma expressão de serenidade, como se possuísse um tipo de compreensão diferente. A primeira hipótese que lhe vinha à mente é que ela não gostava de ver os companheiros presos ou desejava companhia no pasto. Mas havia algo no olhar de Luna que não se encaixava apenas em uma explicação simples. Depois de um dia inteiro respondendo perguntas e cumprindo tarefas de rotina, o anoitecer trouxe algum semblante de paz, embora um tanto inquieta. Os cavalos foram devidamente recolocados em suas baias e, pela primeira vez, Rafael não cerrou o portão com a mesma atenção de antes. Agora entendia que, se Luna quisesse abrir as portas, ela encontraria um jeito. Pelo menos tinham provas em vídeo e sabiam onde concentrar a atenção. Quando a noite se aprofundou, Rafael e Clara recolheram-se na casa deles, perto do rancho. Deitaram-se na cama, exaustos, mas com a cabeça rodando em 1000 questões. Por volta das 11, enquanto Rafael segurava o celular nas mãos, sem conseguir dormir, o aparelho começou a vibrar. Um número desconhecido. Ele atendeu, intrigado. Boa noite. Desculpe o horário. Aqui é da emissora local de TV. Estamos impressionados com o vídeo da sua égua. Queremos cobrir essa história amanhã cedo, se possível. Trazer nossas câmeras, fazer entrevista, mostrar tudo para o público. Pode ser? Rafael ficou mudo por um instante, trocando olhares com Clara, que ergueu as sobrancelhas ao ouvir a voz do outro lado da linha. Não esperava que a situação escalasse tão rápido. Concordou com um sim, claro, embora um pouco inseguro, e agradeceu o interesse. Quando desligou, seu coração estava aos pulos, consciente de que, a partir dali, as coisas podiam tomar proporções ainda maiores. Tarde da noite, o telefone tocou. Um repórter local prometia trazer câmeras e uma equipe de TV logo pela manhã, deixando Rafael atônito com a rapidez de tudo aquilo. O barulho de motores ressoava pelo caminho de terra assim que o sol mal começava a nascer. Rafael despertou com um sobressalto ao ouvir vozes do lado de fora. Um tom de alvoroço que, àquela hora, parecia fora do normal. Quando olhou pela janela, viu pelo menos 2 carros estacionando perto do portão principal do rancho, câmeras e microfones surgindo nas mãos de repórteres que apontavam curiosos para o estábulo. Em poucos minutos, outros veículos chegaram, bloqueando boa parte da estrada de acesso. O rancho jamais recebera tanta gente em tão pouco tempo. Ele trocou um olhar com Clara, que ainda passava a mão pelos cabelos para se arrumar às pressas. Sabiam que a tal reportagem chegaria, mas não esperavam esse tumulto tão cedo. Absorto na adrenalina, Rafael saiu vestindo um casaco apressado, pisando firmemente no chão de terra ainda úmido do orvalho. A cada passo, tentava manter a calma, mas seu coração batia acelerado. Quando chegou ao pátio, a movimentação era intensa. Microfones apontados, câmeras ligadas, pessoas tagarelando, discutindo de quais ângulos filmar. Alguns jornalistas pediam informações a quem encontrassem pela frente. Outros tentavam se aproximar do estábulo, de forma até mesmo invasiva. Foi impossível não notar o olhar assustado de alguns funcionários que mantinham distância, sem saber ao certo como agir. Bom dia, pessoal, tentou Rafael, levantando as mãos para pedir um pouco de ordem, embora sua voz quase se perdesse no burburinho. Assim que um repórter mais alto o avistou, sinalizou para os colegas. Num instante, Rafael se viu rodeado de gente que disparava perguntas sem trégua. Ele tentava responder de modo sereno, mas era difícil organizar as palavras enquanto flashes pipocavam de câmeras fotográficas e celulares. Rafael, é verdade que vocês têm uma égua que abre portas sozinha? Como isso aconteceu pela primeira vez? Vocês planejam vender o animal para alguém? Qual a reação do proprietário do rancho a tudo isso? Cada questão vinha de um canto diferente, e Rafael sentia as têmporas pulsarem. Logo, Clara surgiu ao lado dele,
igualmente surpresa com o excesso de jornalistas. Ela fez um gesto de calma, pedindo que formassem uma pequena roda organizada. Aquilo ajudou a amenizar um pouco o caos inicial. Então, ambos explicaram o básico. A égua se chamava Luna. Havia registros em vídeo dela abrindo as baias e, sim, era uma situação inusitada para todos. Henrique, o dono do rancho, apareceu em seguida, tentando se mostrar hospitaleiro. Cumprimentou alguns repórteres, trocou rápidas palavras, mas não escondeu certo desconforto. Percebia o quanto essa atenção repentina podia ser prejudicial à rotina de trabalho. A fazenda tinha muitas outras tarefas diárias e, naquele momento, quase tudo ficou em segundo plano. Enquanto a primeira parte da equipe de reportagem se instalava, uma segunda leva de curiosos chegava, famílias da região, gente que vira a história na internet e decidiu visitar. Eles vinham com celulares prontos para fotografar e fazer vídeos próprios. Queriam conhecer a égua escapista. Logo, formou-se uma fila informal de visitantes, ansiosos para ver Luna. Alguns batiam na porta do estábulo, chamando pelo nome dela como se pudessem atraí-la para fora. "Vamos manter a calma", gritou Clara, o mais alto que conseguiu, sentindo a cabeça latejar. "Não podemos estressar os animais. Vamos organizar pequenas visitas, mas com cuidado." Apesar da tentativa de disciplina, estava claro que a rotina do rancho mudara drasticamente. Um ou outro cavalo relinchava assustado com tantos flashes e vozes estranhas. Um potro mais nervoso começou a correr em círculos dentro da baia, chutando as tábuas. Peões circulavam tensos, apressados, tentando cumprir suas funções de alimentar e limpar os estábulos, mas sendo interrompidos por perguntas constantes de gente curiosa. Rafael notou que Luna parecia mais retraída, recuando para o fundo da baia. Em vez de sua costumeira tranquilidade, a égua esboçava inquietação. E era compreensível. De repente, havia dezenas de rostos apontando câmeras na direção dela, muitos fazendo barulho e até jogando falas soltas para tentar chamar sua atenção. Rafael se aproximou, preocupado. "Calma, menina. Vai ficar tudo bem", disse, abrindo um espaço na lateral e gesticulando para que os repórteres não se amontoassem tanto. Um grupo de pessoas, ignorando as regras básicas, pôs-se a cutucar as grades da baia para conseguir um melhor ângulo do animal. Luna bateu com o casco na porta, lhe fazendo um som forte. Isso assustou algumas pessoas, que se afastaram rapidamente. Rafael sentiu a raiva crescer no peito. "Olha, por favor, mantenham distância. Vocês não podem simplesmente cutucar o portão dela. Luna está estressada. E com razão", reclamou. Clara se adiantou, tentando intermediar a situação. Pediu que todos respeitassem uma faixa de segurança imaginária. Alguns obedeceram, mas sempre havia aqueles que se achavam no direito de forçar aproximações, como se fosse mais importante conseguir a melhor imagem para a matéria do que a segurança dos animais. Henrique, por sua vez, era tomado por uma sensação agridoce. Sabia que a fama de Luna poderia atrair investidores, parcerias para o rancho, ou até interessados em ver a propriedade se tornar referência em adestramento. Mas também temia que essa publicidade toda saísse de controle, prejudicando a qualidade de vida dos cavalos. Com as horas passando, a fazenda ficou praticamente cheia de estranhos, interrompendo afazeres básicos. A tensão cresceu. Por volta do meio-dia, decidiram improvisar uma espécie de coletiva, onde 2 jornalistas principais poderiam gravar uma entrevista mais organizada, com Rafael, Clara e Henrique, contando a história de Luna. Assim, o restante das equipes de reportagem teria material para usar. A ideia era centralizar a informação e depois seguir com gravações controladas. Disso, esperavam reduzir o corre-corre e minimizar o desconforto dos animais. Na breve entrevista, Rafael repetiu o relato. Como notou os portões abertos, e se instalou câmeras e, enfim, descobriu que era Luna quem soltava a si mesma e também os outros cavalos. Reforçou que ela não estava à venda, que era um animal querido e não pretendia explorar a égua para entretenimento, mas, sim, entender melhor seu comportamento e garantir a segurança de todos.
A cada resposta, flashes eram disparados, e microfones se aproximavam e repórteres anotavam freneticamente. Enquanto isso acontecia, Clara espiou a lateral do estábulo, onde o som de cascos agitados se fez ouvir. Viu um grupo de cavalos mais nervosos, tentando se afastar do local onde alguns cinegrafistas passavam com equipamentos volumosos. Notou também funcionários tendo dificuldade para realizar tarefas simples, como trocar água e repor ração, pois eram frequentemente interrompidos. O clima estava quase insustentável. "Eu acho que temos que encurtar essa entrevista", sussurrou ela ao pé do ouvido de Rafael, percebendo que a situação não melhoraria se aquilo se estendesse demais. Rafael assentiu, encerrando, em poucas palavras, e pedindo a todos que deixassem o rancho retomar sua rotina. Alguns repórteres aceitaram, pegando o material e indo embora. Outros queriam mais imagens. Voltaram a sondar a baia de Luna e dos outros cavalos. Houve nova correria, algumas crianças de visitantes gritando e correndo pelos corredores. Foi preciso que os peões interviessem, pois era um risco tremendo deixar crianças soltas perto de animais desconhecidos. Luna olhava tudo de canto de olho, como se compreendesse que aquele não era um dia comum. Em dado momento, soltou. Um relincho mais alto, batendo a pata contra o chão. Clara sentiu o aperto no peito, como se a égua estivesse pedindo ajuda. Tentou guiar os curiosos para fora, explicando que o rancho não era um ponto turístico aberto à visitação irrestrita. A maioria entendeu, embora não sem protestos, fazendo-a se sentir culpada e exausta. Quando finalmente a movimentação diminuiu, já perto do final da tarde, restaram apenas alguns repórteres mais insistentes que gravavam cenas extras do ambiente do rancho. O curral, o pasto, as cercas. Mesmo assim, a situação era bem menos caótica do que de manhã. Rafael pôde soltar um suspiro longo, enxugando o suor da testa. Tinha a sensação de que trabalhara 20 horas seguidas. Henrique passou as mãos pelo cabelo e fez uma avaliação em voz baixa. "Pode até ser bom para o rancho, no sentido de exposição, mas precisamos nos organizar. Se esse tipo de coisa continuar, vamos perder o controle." "Concordo. A gente vai ter que estabelecer horários de visita e cercar melhor algumas áreas", completou Rafael, cruzando os braços, pensativo. "E proteger Luna", disse Clara, com firmeza. "Ela não merece esse bombardeio de gente." Concordaram em criar regras e barreiras de proteção, talvez até mesmo proibir visitas durante alguns dias, para que a fazenda se reestruturasse. Ainda assim, sabiam que a curiosidade do público só aumentaria. Enquanto discutiam possibilidades, assistiram a mais um carro partindo, levando jornalistas que prometiam voltar. Ao anoitecer, o céu escureceu rápido, trazendo uma trégua para os moradores do rancho. Ainda havia peões limpando os restos de lixo, copos plásticos e embalagens que alguns visitantes tinham deixado pelo chão. Rafael e Clara se reuniram para conferir se todos os cavalos estavam alimentados e se nenhum se machucara. Encontraram Luna um tanto agitada, pisando de leve no chão. Clara a acariciou, dizendo que tudo ficaria bem. Depois de um dia tão longo, um silêncio quase estranho tomou conta do lugar. As estrelas despontaram no firmamento e a lua timidamente se revelava atrás de uma nuvem. Rafael caminhou até a porteira para fechar o rancho, mas parou ao notar 2 ou 3 silhuetas, encostadas na cerca, mais adiante. Não pareciam repórteres. Trajavam roupas escuras e cochichavam, lançando olhares que chegavam a incomodar. Ao perceberem que Rafael os encarava, disfarçaram e foram se afastando. Ele franziu a testa, intrigado. Aquele não era o comportamento de quem só queria mais imagens. Havia algo suspeito, como se estivessem estudando o local. Guardou essa sensação para si, mas o estômago deu um nó de preocupação. À medida que a noite se aproxima, algumas figuras suspeitas permanecem perto da cerca, sussurrando entre si e observando a baia de Luna muito depois de as equipes de imprensa terem ido embora. O burburinho provocado pela fama de Luna continuava a ecoar pelos arredores do rancho,
mas agora carregava um tom de inquietação que Rafael não gostava nada de sentir. Desde que vira aquelas silhuetas suspeitas encostadas na cerca, a ideia de que alguém rondava o lugar à espreita não lhe saía da cabeça. Mesmo assim, a rotina diária precisava continuar. Os cavalos exigiam cuidados. Os peões tinham afazeres e o movimento de curiosos e visitantes não cessava. Logo pela manhã, um carro parou junto ao portão principal, de onde desceu um homem que insistia em falar diretamente com Rafael. Trazia um sorriso falso, se apresentando como um suposto fã de cavalos. Mas não demorou para deixar claro que seu objetivo era ver Luna de perto, alegando ter informações valiosas sobre cavalos inteligentes. Falava com jeito insistente e quase forçando a entrada no estábulo. "Olha, moço, nossa prioridade é manter a égua tranquila", esclareceu Rafael, mantendo a postura firme. Claro. Mas isso não deve ser problema, não é? Só quero dar uma olhada e ver os métodos que vocês usam. Talvez a gente feche algum negócio." O sujeito tentava contornar a recusa, inclinando o corpo para espiar o interior do estábulo. "Desculpe, mas sem autorização prévia a gente não permite essa aproximação", retrucou Rafael, elevando um pouco o tom de voz. Clara, que vinha por trás com um balde de ração, notou o desconforto de Rafael e se aproximou. Encostou o balde no chão e observou o homem, percebendo a maneira invasiva com que ele se portava. O visitante forçava o portão com uma das mãos, como se quisesse abrir passagem sem pedir. Vendo que Rafael não cedia, ele tentou apelar. "Olha, posso pagar para ver Luna. Tô até com dinheiro aqui, se vocês quiserem. Não precisa ser muito tempo." "Não vendemos visita assim", respondeu Clara, seca, já se irritando. Sem alternativas, o homem fingiu um sorriso de desapontamento e se afastou, mas não sem antes lançar um olhar esquisito em direção ao estábulo. Rafael acompanhou cada passo até ele ir embora, mesmo depois que o carro sumiu na estrada, e ficou aquela sensação de que algo continuava pairando no ar. Aquela visita inesperada fortalecia as suspeitas de que havia um interesse exagerado em Luna, possivelmente mal intencionado. A manhã prosseguiu tensa. Alguns peões comentavam ter ouvido rumores no povoado. "Gente diz que tem homem interessado em comprar cavalos aqui do rancho, pagando bem acima do preço de mercado." O rancho já não era um lugar tão tranquilo, e isso deixava todos apreensivos. Henrique, ao tomar conhecimento dos relatos, sugeriu reforçar as cercas, colocar alarmes e manter alguém de vigia à noite. Mas nem todas as ameaças vinham de fora. Um pouco depois do almoço, um pequeno grupo de visitantes teimosos tentou entrar no estábulo. Um deles se destacava, um rapaz franzino, porém enérgico, que se aproximou sorrateiramente da baia de Luna. Antes que alguém pudesse contê-lo, ele esticou o braço por entre as grades, querendo tocar o pescoço da égua. Luna, assustada, recuou e soltou um relincho alto. Os outros cavalos, percebendo a agitação, começaram a se mexer, alguns trotando em círculo dentro de suas baias. "Ei, sai daí!" gritou Rafael, correndo na direção do rapaz. "Você pode se machucar e assustar a égua. Só queria um carinho. Vocês são muito exagerados", reclamou o rapaz, que, ao ver Rafael, subitamente acelerou o passo para fugir do local. Mas não foi tão simples. Em meio à correria, ele esbarrou num balde e quase derrubou Clara, que vinha trazendo água. A confusão gerou um tumulto. Outros visitantes se aglomeraram, tentando ver o que acontecia. Alguns cavalos batiam as patas nas portas das baias, ameaçando derrubar as trancas. Os peões largaram o que faziam para impedir um acidente de maior gravidade. "Vai machucar alguém, seu inconsequente", Clara protestou, enquanto tentava se equilibrar e não deixar o balde cair. "Eu não fiz nada. Só tô aqui para ver a égua", rebateu o rapaz, gesticulando nervosamente. A discussão escalou por alguns segundos e Rafael, já no limite, acabou encarando o invasor de forma dura, mandando-o sair imediatamente.
Vendo que não teria conversa, o rapaz resmungou algo e saiu chutando a poeira do chão. Foi embora, sob olhares de reprovação de todos. Logo depois, as pessoas que assistiam ao tumulto se dispersaram, mas o estrago já estava feito. As grades de uma das baias entortaram com a pancada de um cavalo assustado, e havia baldes caídos e ferraduras marcadas no chão. Rafael respirou fundo, massageando as têmporas, enquanto Clara recolhia o que podia. Aquela cena mostrou quão frágil estava o controle sobre o rancho. Qualquer um chegava, fazia confusão, e ainda havia o risco de visitantes mal intencionados. O clima de preocupação era real. Henrique, quando soube do ocorrido, apoiou a decisão de fechar o rancho para visitas sem agendamento. Contudo, a notícia de Luna já estava espalhada. Bastava qualquer um pular a cerca para chegar perto do estábulo, como alguns tinham feito nas madrugadas anteriores. No cair da tarde, numa tentativa de apaziguar os ânimos, Henrique chamou Rafael e Clara para conversarem no escritório. Lá, reunidos com 2 peões mais experientes, decidiram criar uma espécie de plantão noturno, com rodízio de pessoas, para vigiar as redondezas. Era fundamental proteger Luna e os outros cavalos. A sombra de um possível furto ou invasão tornava-se cada vez mais plausível. Eu vou ficar atento essa noite. Se alguém tentar pular a cerca, vai ter problema, disse um dos peões, um homem alto e forte que todos respeitavam. Obrigado, Antônio, mas tome cuidado, reforçou Rafael. Não quero ninguém se machucando, mas temos que mostrar que esse lugar não está largado. Entre uma ideia e outra, chegaram ao consenso de que também precisariam instalar refletores mais potentes e, quem sabe, cercar a área do estábulo com alguma lona ou tapume que impedisse a visão direta de Luna. O problema era o custo e o tempo de instalação, que não seria imediato. A noite caiu envolta em tensão.